Bom dia. Deixa eu compartilhar com você uma coisa muito importante, muito pertinente a, aos nossos dias atuais. Se fala muito sobre prioridades, se fala muito sobre primícias, e eu quero, nessa manhã, como um dos primeiros vídeos que eu estarei postando num canal particular, e aí vem tudo a calhar e tem tudo em comum por ser o primeiro vídeo, o assunto, né, pertinente a esse primeiro vídeo, tá? E o que eu quero nessa manhã dizer para você, compartilhar com você, é uma coisa chamada primícia, tá? Que aparentemente parece que é uma coisa que as pessoas ainda não entenderam o que significa primícia. O que é primícia? Eu não quero aqui entrar em questões etimológicas da palavra, porque eu acho que não é necessário. É totalmente desnecessário, até porque ninguém tem tempo para perder um vídeo de meia hora, de uma hora, coisa rápida e coisa bem básica, né, e bem explicativa, só para a gente poder compartilhar esse princípio aos nossos corações. Eu fiz aqui algumas anotações aqui só para mim não perder o rumo, mas é o seguinte: quando você abre a tua Bíblia, né, e graças a Deus esse ano aí a gente começa o ano, a gente começa cheio de projetos, né, e um dos projetos que a gente começa todo ano é de ler a Bíblia em um ano. Muita gente começa, para e dá prioridade para outras coisas e acaba não lendo. E aí eu quero fazer você lembrar de uma coisa que o Espírito Santo me faz lembrar agora. Lembra de Jesus na casa de Marta e Maria, aonde Jesus começa ali a revelar mistérios, segredos, coisas maravilhosas, e a gente vê Maria parando tudo o que está fazendo para poder dar atenção a Jesus, dar atenção à palavra de Deus. E a gente vê Marta, uma mulher preocupada, ali atarefada, cheia de coisas, não sei, talvez tentando mostrar para Jesus que era uma mulher dedicada, uma mulher atarefada, uma mulher preocupada com as coisas, né? Porque parece que tem gente que, né, tem prazer de falar: nossa, eu tô correndo, tô na correria, correndo atrás do quê? E eu vejo ali Marta ali preocupada em mostrar para Jesus alguma coisa, e o que acontece nessa cena? A gente vê uma mulher incomodada, né, com a situação de Maria, e Marta pergunta para Jesus: o senhor não se incomoda de ver, né, a situação, né, que está? E Jesus vira. Eu não vou até o texto para relembrar detalhes, mas eu me lembro um pouco da situação. Jesus vira para Marta e fala: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas. E o que Jesus diz para Marta? Primeiro, ele diz o seguinte: apenas uma coisa é necessária, tá? Olha só, presta atenção. Olha lá, eu quero que você vá até o texto lá e se enriqueça dos detalhes você mesmo. Mas Jesus, ele vai dizer o seguinte: apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. E em terceiro lugar, não lhe será tirada. Existem 3 pontos da qual Jesus se refere nesse episódio, que se você parar para analisar isso tudo que Jesus diz, são coisas assim tão profundas, que em 2 horas você não consegue esmiuçar tudo isso, sabe? Você vai se dedicar dias aí em cima desse momento do tempo e do espaço, e você vai ver a riqueza e a profundidade dos mistérios que Jesus revela ali para Marta, que se nós fôssemos parar para meditar nisso, nós reformularíamos toda a nossa vida. Mas eu não quero me prender nesse texto, eu quero focar no tema e tentar ser rápido, né,
para não estender muito o vídeo. Estamos falando de princípio, tá? Então, quando a gente começa a ler a Bíblia, né, nesse programa de leitura bíblica em um ano, o que a gente vai perceber? A gente percebe lá o Gênesis, que é o princípio, o próprio significado da palavra Gênesis é princípio. E a gente vai ler e vai identificar o quê, né? No princípio, aí, só para não sair fora, né? Vamos lá, vamos recorrer aqui para a gente não falar besteira, tá? Mas está aqui, Gênesis, versão NVI, né? Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então já começa a entender a coisa, né? Tudo se tem uma estrutura. E quem é a estrutura da terra? Primeiro, é o céu. A estrutura onde Deus coloca a terra. Deus coloca a terra no céu. A base, vamos dizer, se a terra tivesse um chão, esse chão seria o céu. Então Deus primeiro constrói esse chão para a terra, que é o próprio céu, né? E aí a gente vai ver no capítulo 3 que Deus, a primeira coisa, capítulo 3 não, perdão, versículo 3, que a primeira coisa que Deus faz é a luz. Olha só que interessante. Já parou para pensar nisso? A primeira coisa que Deus faz é a luz. Ele diz aqui no versículo, Moisés escreve no versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis, e disse Deus, haja luz e houve luz. E aí eu conjecturo, né, com esse versículo o seguinte, que Deus é o detentor da primeira tecnologia de comando de voz, né? Disse Deus, haja luz e houve luz. E isso é o que nós estamos trabalhando já há muito tempo, através de sessões, através de mensagens que Deus tem usado a nossa comunidade, os nossos pastores, para estar falando sobre esse caráter de dizer, de profetizar. Isso tem sido transformado em exercícios diários, né? Você está profetizando, você está declarando, usando a voz, esse comando de voz. E Deus, ele é esse detentor dessa tecnologia de comando de voz. É Deus que começa a falar e mostrar a nós o poder que há nas palavras ditas, nas palavras profetizadas, né? E o que Deus quer ensinar aqui à raça humana? A primeira coisa que Deus cria é a luz. Deus acende a luz, porque sem luz não dá para trabalhar. Sem luz não dá para enxergar nada. Você começa, né? Você entra numa sala, você entra no seu escritório. Geralmente seu escritório é um lugar que precisa ser bem iluminado. Você consegue trabalhar no escuro? É horrível trabalhar no escuro. É muito ruim trabalhar no escuro. Então, uma das coisas que você faz quando você monta um escritório é o quê? Deixar ele bem iluminado. Você vai numa farmácia, o que você vê? Você vê um ambiente super iluminado. Porque a luz te traz até cura. Quando você está doente, olha só como que a fisiologia humana. Você está doente, quando você entra dentro de uma farmácia, parece que você já fica curado, né? Porque é tanta luz, é um ambiente de tanta luz, que você se sente curado só de entrar dentro do ambiente. De tanta luz que tem, né? Até os bichinhos, você vê até a natureza. Os bichinhos, quando eles veem a luz, eles correm para a luz. Não tem um mistério tão grande nessa questão de luz? Existem até estudos, né, sobre questão de terapias usando luz. Você pinta a cor do seu quarto de lilás, porque a luz, né, lilás, ela tem um efeito calmante, né? Existem ambientes na casa que você coloca um determinado tipo de luz, né? Você não coloca uma luz tão forte, um lugar que você quer dormir, quer descansar, você não vai colocar uma luz tão forte, você vai colocar uma luz ambar, né? Para que aquilo possa ficar um ambiente mais gostoso, mais relaxante. E a luz, ela tem esse poder, ela tem essa propriedade, né? E é engraçado que o salmista Davi, ele vai, eu estava escrevendo isso e estava me lembrando que o salmista Davi, ele vai dizer o seguinte em Salmos, ele escreve lá em Salmo 119, versículo 105, muito conhecido para nós, o que? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
E Jesus, que era um homem que lia as Escrituras, Mateus escreveu que ele disse o seguinte: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz, aí ele continua, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam, olha só, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Olha só também, presta atenção nesse desfecho dessas palavras de Jesus. Depois que Jesus fala sobre, depois que Jesus conjectura a questão da luz, que nós somos a luz do mundo e que nós não podemos nos esconder, né? Ele fala, olha, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, né? E quem é esse monte? É Deus. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, para dar luz a todos que estão na casa. Depois que Jesus dá esse exemplo, que fica super claro, até criança de 7 anos vai entender o que Jesus está falando aqui, ele fala assim, assim, olha só, presta atenção, assim resplandeça a vossa luz diante de quem? Diante dos homens. Para quê? Por quê? Né? Para que vejam as vossas boas obras. Então, para que a luz? Para que todo esse processo? Por que nós temos que ser luz? Existe um porquê. Para que as vossas obras, para que as nossas obras sejam vistas. E qual a necessidade das pessoas verem as nossas boas obras? Para nos glorificar? Para dizer que nós somos melhores? Para dizer que nós somos pessoas maravilhosas? Não, embora os cristãos primitivos caíam na graça de todo o povo, a questão que Jesus se refere-se aqui é o seguinte: para que Deus, o Pai nosso que está no céu, seja glorificado. Então todo esse contexto, né, essa situação de ser luz, é justamente para isso, para que Deus possa ser glorificado, para que as pessoas possam olhar para o estilo de vida cristão e falar assim, puxa vida, que vida maravilhosa, puxa vida, que sistema maravilhoso, que coisa mais maravilhosa esse estilo de vida cristão. E era isso que acontecia com a igreja primitiva. Agora, voltando e não saindo do foco primitivo, do foco princípio, qual foi a primeira... Aí eu tenho algumas perguntas para fechar esse vídeo aqui para você, para ele realmente ter a finalidade de edificação da sua vida. Primeira pergunta, qual foi a primeira coisa que você fez hoje? Né? Você levantou da cama, o que você fez? O que você fez? Eu trabalho à noite, então eu já acordei já a mil com essa coisa no meu coração, com essa coisa de primícia no meu coração. A primeira coisa que eu fiz foi escrever esse texto. Mas eu quero perguntar para você, qual foi a primeira coisa que você fez hoje? Ela é digna? Ela é digna de ser realmente colocada como primeira coisa? Qual foi a segunda pergunta, qual foi a primeira palavra que você disse hoje? Qual foi a primeira coisa que você disse hoje? Foi um palavrão porque você topou o pezão no pé da cama ou no armário? Qual foi a primeira coisa que você disse hoje? Qual foi a terceira pergunta, qual foi a primeira pessoa que você dirigiu a palavra hoje? Ah, isso, meu irmão, isso é fundamental. Qual foi a primeira pessoa que você dirigiu a palavra? Com quem você falou hoje? Você levantou da cama e falou no telefone, você atendeu o seu celular, você falou com o filho, você falou com a esposa. Quem foi essa primeira pessoa? Porque a primeira pessoa que você precisa falar ao iniciar o seu dia, abriu o olho, ligou lá, né? Funcionou, a primeira pessoa que você precisa falar é com Deus. É com Deus. Depois você fala com mulher, com filho, com cliente, com qualquer que seja, mas a primeira pessoa que você precisa dirigir a palavra é Deus. Quarta pergunta, qual foi a primeira coisa que você leu hoje? Você começou a estudar? Embora você esteja fazendo sua faculdade, seu cursinho, sua pós, qual a primeira coisa que você deu prioridade hoje?
Nós precisamos priorizar a palavra de Deus. Embora você queira ser o que você quiser, você pode estudar o que você quiser, você pode se formar no que você quiser, mas tenha um princípio na sua vida. Estude, mas antes de absorver qualquer informação, primeiro absorva a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Busque primeiro a palavra de Deus. Os demais entendimentos, as demais informações vos serão acrescentadas. Você já percebeu de uma coisa? Quem é que te faz lembrar algumas coisas na sua vida? Quem é que te faz lembrar quando você esquece a chave, né, na mesa? Quem é que te faz lembrar quando você esquece de alguma coisa e você volta para trás para buscar? Você acha que é o teu tirocínio? É Deus. Quem é que você sai de casa e aí você já andou 2, 3 quarteirões e você fala, esqueci o documento, esqueci minha mala, esqueci tal coisa. Quem é que te faz lembrar isso? É Deus. Então assim, quem é que te vai fazer lembrar das informações na hora que você for fazer aquela prova? Quem é que te faz lembrar as informações que você vai precisar para colocar naquele concurso público? Quem é que te faz lembrar dessas informações? Você acha que é você mesmo? Você acha que é o teu potencial, o tirocínio ou suas técnicas de memorizações? Não. Esse alguém é Deus. Esse alguém é o Senhor. Tá? Qual é a primeira coisa que você vai fazer hoje? Aí, por exemplo, se você está levantando agora, que eu acho muito difícil isso, né? Mas se você... esse é o primeiro vídeo, essa é a primeira informação que você está tendo hoje, a pergunta é, qual é a primeira coisa que você vai fazer hoje? Qual é a primeira coisa que você decide fazer hoje, que você decidiu, se programou para fazer hoje? Para todas as áreas da vida é necessário uma primícia. Todas as áreas. A nossa vida ela tem vários pilares, várias áreas. E para todas essas áreas é necessário você estabelecer uma primícia. E sabe quem é que fala isso? É porque você pode ler o melhor best-seller. Você pode trabalhar ou buscar qualquer informação na internet, o melhor coaching, você vai ver o quê? Princípios